O capítulo 5 de Poppy Playtime finalmente vai ser liberado, e se você é como eu, deve estar com a cabeça cheia de perguntas. Afinal, depois de tudo que a gente viu no Playcare, parece que a história deu um nó, né? Mas antes da gente apertar o play amanhã, a gente precisa conversar sério. Muita gente passou batido por detalhes nos capítulos anteriores que são a chave para entender o que vem por aí. Você já parou para pensar por que a Poppy está tão focada em nos levar até o fundo da fábrica? Ou o que o protótipo realmente está construindo com as peças dos monstros que a gente derrotou? Nesse vídeo, eu quero repassar com você os arquivos da Playtime Co., do capítulo 1 ao 4, mas de um jeito diferente, não só contando a história. Eu vou te mostrar os pontos que conectam Huggy Wuggy, a Mommy Long Legs e o Catnap ao pesadelo que nos espera. A gente vai analisar o que mudou na mente da Poppy, porque o protótipo parou de se esconder e, principalmente, o que aconteceu com os funcionários que sumiram há 10 anos. Se preparem, porque o que a gente vai descobrir aqui hoje é o que separa de quem vai apenas jogar o capítulo 5 de quem realmente vai entender a história. Tudo começa com aquela carta. 10 anos depois do sumiço em massa na Playtime Co., a gente volta como ex-funcionário para um lugar que deveria estar vazio, mas que claramente está vivo. E o primeiro grande obstáculo foi o Huggy Wuggy. Na época, muita gente achou que ele era só um monstro clássico de perseguição, mas se você olhar os arquivos hoje, percebe que o Huggy Wuggy, ou melhor, o experimento 1170, tinha uma missão bem clara. Ele era o cão de guarda da fábrica. Ele não estava ali por acaso. Ele estava ali para garantir que ninguém passasse do saguão principal. Quando a gente derrubou ele naquela queda nas esteiras, a gente não estava só vencendo o inimigo. A gente estava quebrando o primeiro protocolo de segurança do protótipo. A morte do Huggy foi o sinal de alerta de que alguém tinha voltado para terminar o serviço. Depois de passar pelo Huggy, a gente desceu mais fundo e conheceu a Poppy. E aqui é onde as coisas começam a ficar estranhas. A gente é capturado pela Mommy Long Legs na estação de jogos, e pela primeira vez a gente vê um brinquedo com medo de verdade. A Mommy não era apenas má por ser má, ela era desesperada. Ela tinha pavor de ser esquecida de novo, e acima de tudo, ela tinha um medo mortal do que vivia nas sombras. Lembra quando ela é puxada pela moenda? O grito dela não foi só de dor, foi de pavor ao ver a mão do experimento 1006. Aquele momento mudou tudo. Ali a gente entendeu que o protótipo não estava apenas observando, ele estava colhendo. Ao derrotar a Mommy, a gente entregou para ele as peças que faltavam, a agilidade e os membros elásticos. Sem querer, a gente começou a ajudar o nosso maior inimigo a se reconstruir. E a pergunta que fica é, por que a Poppy nos ajudou a fazer isso? Se os 2 primeiros capítulos foram um aquecimento, o terceiro foi o que mudou o tom da história completamente. Quando a gente desce pro Playcare, a gente não só encontra uma fábrica, mas um orfanato destruído que esconde o passado mais sombrio da Playtime Co. Lá, a gente conheceu o Catnap, e o que o torna ele tão bizarro não é só o gás vermelho ou visual, mas a devoção dele. O Catnap não era só um monstro, ele era um fiel. Ele viu o protótipo como um deus, um salvador. Lembra daquelas orações e dos santuários que a gente encontrou pelo caminho? Ali a gente entendeu que o experimento 1006 não manda na fábrica apenas pela força, mas pelo medo e pela adoração. Mas o ponto que eu quero que vocês guardem para o capítulo 5 é o final dessa luta, quando o Catnap é derrotado e o protótipo aparece para buscá-lo. O Catnap se entrega, ele aceita o seu fim para se tornar parte de algo maior. O protótipo não está só montando um corpo, ele está montando um exército dentro de si mesmo. No capítulo 4, a escalada do jogo ficou enorme. A gente explorou áreas que mostraram que a fábrica é quase um organismo vivo, mas o que realmente explodiu a cabeça de todo mundo foi a conversa final com a Poppy. Até ali, a gente achava que ela era só uma boneca querendo liberdade, mas ela revelou que sabe muito mais do que diz. Ela mostrou que tem um plano de vingança contra o protótipo e que nós somos a arma principal dela. A Poppy parou de ser aquela boneca frágil e se tornou a estrategista que está nos guiando para o confronto final. A grande dúvida que ficou no ar, e que o capítulo 5 precisa responder é: a Poppy quer nos salvar, ou ela só está nos usando para limpar o caminho e assumir o controle da fábrica depois? A gente está indo para uma libertação, ou estamos indo direto para uma armadilha? E agora a gente está aqui, no limite. Tudo que a gente passou, cada perseguição, cada fita que a gente assistiu e cada segredo que a gente desenterrou, nos trouxe até esse momento. O capítulo 5 não é apenas mais um nível. É o lugar onde todas as perguntas precisam de respostas. O que é o protótipo de verdade? Ele é o vilão da história, ou ele é resultado de algo ainda pior que a Playtime Co. criou? Amanhã, ou hoje, a gente vai descobrir se a nossa jornada termina em liberdade ou se a gente vai se tornar apenas mais uma peça na coleção do Experimento 1006. Eu vou estar de olho em cada frame, em cada detalhe escondido, e assim que o jogo sair,
eu volto aqui com o relatório completo para vocês. Então, se você não quer perder a explicação do que promete ser o capítulo mais pesado de todos, já se inscreve e ativa o sininho. O monitoramento não pode parar.